O Israel de hoje é o mesmo Israel da Bíblia? Bem, primeiro vamos perguntar qual Israel da Bíblia, porque tem um monte de Israel da Bíblia. Antes do cativeiro babilônico, Israel é uma coisa, Judá é outra. São dois povos completamente diferentes. Anote isso, você nunca aprendeu isso na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desmitologiza. Este vídeo que você irá assistir é um corte de uma das lives mais incríveis que eu pude assistir do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Se você não compreender de uma vez por todas a diferença entre o Estado sionista de Israel, constituído em 1948, e os Israélis do Antigo Testamento, aqueles grupos tribais e comunidades nômades que viviam ali naquela região do Oriente Próximo antigo, não tem mais solução. Então, eu espero que você goste desse conteúdo. Gostando, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal A Tenda do Necromante e vamos combater o sionismo. Nós sempre aprendemos nas igrejas que Israel e Judá é uma coisa só desde o início. Não, isso é uma ficção, uma elaboração político-teológica do Templo de Jerusalém. Israel era um povo e os abramitas no sul eram outro povo. Assista o vídeo aqui no canal. Abraão era o pai de todos. Judá sequer existia no início. Judá sequer habitava o que hoje nós consideramos a Palestina. No norte habitavam os israelitas, cananeus de origem. Sim, Israel é cananeu. Israel não é um povo diferente dos cananeus. Israel é o povo cananeu. Essa declaração é do arqueólogo judeu Israel Finkelstein. No sul habitam os abramitas. E os judeus, vamos chamá-los de judaítas, não aparecem no cenário até algum momento do século X, provavelmente. Os judaítas são uma tribo árabe, tipo os edomitas, malaquitas. Em algum momento do século X, eles entram no território dos abramitas, que não tem nenhuma relação com Israel. Israel é um povo, abramita é outro. E o judaíta é outro. Três povos completamente diferentes. Os judaítas entram no território dos abramitas, que será a futura Judá, com Israel no norte. Em pouco tempo, eles tomam o poder e os abramitas viram a população campesina sob o controle dos judaítas. Então, a partir desse momento, fica Israel no norte, Israel no poder e a população israelita sob o domínio da classe dominante de Israel, e no sul, Judá toma o poder, os judaítas são uma classe dominante e os abramitas se tornam a classe dominada dos judaítas. Então fica Judá no sul, um país híbrido, constituído fundamentalmente de abramitas e um contingente muito menor de judaítas, mas que tomaram poder, e no norte, Israel. Logo, o Israel de hoje é o quê? É o Israel do norte da época do Antigo Testamento? Não. Aquele Israel foi para o saco. Foi destruído. Acabou. É o abramita? Bem, pode-se especular, eventualmente, uma descendência abramita aí que sobreviveu em alguém que hoje está lá em Israel. A nação não, esquece. Mas, eventualmente, alguém tem DNA dos antigos abramitas lá. Mas é do abramita ou do judaíta? Porque ou você descende do abramita ou você descende do judaíta. A não ser que um abramita tenha casado com um judaíta e fez um filho que é metade abramita, metade judaíta. Mas ainda assim, esse descendente não é nem abramita nem judaíta, ele é filho dos dois. Então, você descenderia de uma cruza de dois povos diferentes,
De modo que você não teria parte com o abraamita e com o judaíta, você tem parte com a cruza dos dois. Percebe a confusão? Mas nenhuma parte entre o Israel de hoje e o povo pré-bíblico, porque o Israel do norte foi destruído e nunca mais voltou. A população que sobrou fugiu para o sul. Então, a partir do século VIII, você vai ter no sul, no território controlado pelos judaítas, 3 povos. A esmagadora maioria, abramitas. Os pobres israelitas que fugirem vão se misturar com esses abramitas. E a classe dominante que fugiu de Israel vem para Jerusalém para habitar junto com a classe dominante dos judaítas. Então você tem judaítas, israelitas e abramitas vivendo em separado, com etnia separada, identidade separada, cultura separada, religião separada, tudo separado. Não vai demorar muito tempo. Jerusalém é destruída. A classe dominante vai para a Babilônia, então vai judaíta e vai israelita para a Babilônia, e fica os abramitas e os israelitas pobres da terra. Esses abramitas e os israelitas pobres ficam ali vivendo por 100 anos, sem os judaítas e sem os israelitas da classe dominante, que sobreviveram à destruição de Israel, e 100 anos depois eles voltam. Voltam para reconstituir a nação como era antes, esse era o projeto, mete um rei de novo, mete um sacerdote e um profeta cultico, tudo como era antes, mas acontece que vai dar alguma coisa errada, que a gente não sabe o que é, os sacerdotes tomam poder, inventam uma religião nova, transforma todo mundo numa coisa só, funde todo mundo. O que era abramita, o que era judaíta e o que era israelita, que era coisa completamente diferente, vira uma coisa só, tudo vindo de um mesmo antepassado. Isso é ficção. Isso nunca existiu. Isso é uma fake news. A nação una de Israel é uma fake news de campanha presidencial. É uma lorota, conversa mole para boi dormir. Inclusive a ideia de 12 tribos. Nunca teve 12 tribos, é uma invenção, tudo inventado. Então, é daí que Israel sai? O Israel de hoje está relacionado a essa fake news? A esta mentira política? Também não. Não há nenhuma relação entre aquele Israel e o de hoje. Porque quando chegar na época do Novo Testamento, Roma vai destruir Jerusalém e espalhar o judeu por todo canto. Isso depois de 500 anos eles já terem virado uma coisa só e viverem numa artificialidade histórica. Contarem sobre o seu passado algo que nunca foi daquele jeito. O passado dos judeus nunca foi como os judeus aprenderam. Nunca foi como a Bíblia conta. A história que a Bíblia conta não tem nada a ver com a realidade, é uma ficção. Então, quando eles se espalharam pelo mundo, continuaram contando a ficção. Quando Israel hoje se reúne por razões políticas, não vou fazer um vídeo aqui para discutir por que Israel foi fundado, mas tem a ver com interesses ocidentais nos países do Oriente Médio por conta do petróleo e precisavam de uma cabeça de ponte ocidental lá, e aproveitaram o Holocausto nazista para perceber que a população mundial ia fazer vista grossa para enfiar gente estranha no território que durante séculos tinha sido administrado de um modo e agora seria administrado de outro modo completamente diferente, diante do silêncio universal. Ah, tadinhos, sofreram no Holocausto, então bota eles lá. E os árabes? Dane-se os árabes. Muito bem. Esta nação que surge se legitima numa ficção. Usa, inclusive, o nome de Israel, que era o último nome que poderia usar. Israel não poderia se chamar Israel. Deveria se chamar Judá, porque Israel não era ali. Israel era no norte. Israel é lá na Galileia, os samaritanos. Os samaritanos poderiam se chamar de Israel. O pessoal de Jerusalém, não. Jerusalém nunca foi Israel. Nunca. Ponto. O que ocorre é que quando os israelitas vieram para Jerusalém, trouxeram as suas tradições, as histórias de Jacó. No sul havia as histórias de Abraão, no norte as histórias de Jacó. Abraão e Jacó nunca foram parentes. Se existiram,
Nunca foram parentes. Abraão era o herói dos abramitas, Jacó, um herói dos israelitas. Os judaítas não tinham herói nenhum. Se tinha, foi para a vala. Alguém poderia dizer Isaac, talvez? Não, porque se fosse Isaac, não seria o segundo. Se o judaíta tivesse um herói, seria o primeiro da fila, porque o judaíta manda. Então, se é Abraão que entrou na frente, é porque o judaíta não tinha um herói, usou o herói dos abramitas, porque Abraão não é pai de israelita, nem pai de judaíta. Abraão é só pai dos abramitas. Ponto. Tem vídeo aqui no canal discutindo isso, se for de seu interesse estudar as coisas. Pois bem, como então o Estado hoje, cuja capital é Jerusalém, pode se chamar Israel? Só por uma fraude tradicional histórica. Porque no período pós-exílico, a hora que eles montarem, porque Gênesis é uma montagem, é tudo ficção. A hora que eles montarem uma ficção, juntando Abraão, que é do sul, com Jacó, que é do norte, que tem por nome Israel, Israel e Judá vão virar sinônimos. Chamar de Israel, chamar de Judá é tudo a mesma coisa. É mais ou menos hoje. Por exemplo, você tem textos lá 17 que o rei de Judá está se borrando de medo do rei de Israel. Porque o rei de Israel está se juntando com o rei de Damasco para vir dar um coro no colega do sul. Aí Acais está lá se borrando de medo. Pensemos, hoje Brasil e Argentina fica com piadinha um contra o outro. Aí fica um avacalhando o outro, contando piada contra o outro, diminuindo o outro, avacalhando o outro. Aí daqui a 500 anos junta os dois. Aí Argentina e Brasil vira a mesma coisa. Tipo o Acre, que não era do Brasil, agora é do Brasil. Então, se você voltar no tempo, a história é uma. Depois do tempo, a história é outra. E quantos brasileiros sabem que o Acre não pertencia ao Brasil? É como Califórnia. A Califórnia não pertencia aos Estados Unidos, era do México. Então, depois que você arranca um pedaço do outro povo, aquilo vira do povo de cá e você muda a história toda. E passando o tempo, os moradores dali nem sabem. Vai ter que ir para a escola, se quiser aprender. E muitos escutam e fingem que não escuta nada. Então, o Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel bíblico. Nada. É só um discurso ideológico, porque funciona no Ocidente. Apela para Israel, apela para a Bíblia, aí todo mundo fica, a Bíblia. Ora, a Bíblia. Um livro de fake news. Um livro de mitologia, de fraude. Um livro verdadeiro. É por isso que a Bíblia é verdadeira. Porque abre a sua janela, vá nos grupos do WhatsApp. É só mentira, é só fake news, é só conversa fiada. Vida real é isso. É um querendo passar perna no outro, um enrolando o outro, um mentindo para o outro, querendo tirar vantagem. Por que, que o pessoal da Bíblia seria diferente? Não, a Bíblia é verdadeira. É fundamentalmente mentira. Mas não é uma mentira contada assim, uma única. É um monte de pequenas mentiras, originalmente independentes, mas que quando você junta tudo, vira a maior mentira do planeta Terra. Não tem uma mentira maior no planeta Terra do que a Bíblia. Porque é uma história ficcional, tratada como verdadeira por bilhões de pessoas, e que legitima um Estado que, na prática, não respeita nem a própria história da Bíblia. Porque o judeu do Êxodo era oprimido. E o que faz o judeu de hoje com os palestinos? A mesma coisa que os egípcios faziam com eles. Então, além de se basear fraudulentamente numa história fraudulenta, parece que não aprendeu nada com a história fraudada. Já que é para usar uma história fraudada, que ao menos use a história fraudada. Não trate os palestinos como supostamente os seus antepassados foram tratados no Egito. Mas a Bíblia só serve para a gente tirar vantagem, não é mesmo? Quem é o idiota que vai usar a Bíblia para tolher a sua sede de poder? Só o idiota. O espiritual, o pleno do espírito, o ungido de Yeshua, usa a Bíblia para tirar vantagem. Se você gostou, clique no joinha, comente o vídeo,
compartilhe o vídeo, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, como o Ricardo Queiroz, do depoimento que nós ouvimos no começo desse vídeo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.